Nós já cantamos, oramos pelos nossos filhos. Eu convido a igreja agora a abrir a palavra de Deus comigo em Lucas, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, não sei porque eu estou com Lucas na cabeça, mas no Evangelho de Marcos, Lucas, a gente já teve o privilégio de cobrir Lucas todo, né? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós damos hoje continuidade à nossa série de mensagens no livro de Marcos. E é um privilégio a gente poder estar estudando esse evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8, nós lemos a partir do versículo 1. Marcos 8, 1. Eu creio que todos encontraram Marcos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar embora para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o serviram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Porque essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles e voltou para o barco e foi para o outro lado. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, a graça que vem do Espírito Santo para que possamos entender a sua palavra. Que o Senhor venha mesmo abrir o nosso coração e o nosso entendimento, iluminar, ó Pai, a nossa mente, para que possamos entender a sua palavra e que a sua palavra venha transformar a nossa vida. Que a sua palavra venha trazer grande glória para o teu santo nome, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Aqui no capítulo 8 de Marcos, ele começa então o capítulo 8 com essa palavra, naqueles dias. E a pergunta que nós temos que fazer então é: que dias? Que dias são esses? Se você voltar comigo para o versículo 31 do capítulo 7, se você voltar o olho um pouquinho para cima aí, você vai ler o seguinte: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Então, o que Marcos está nos dizendo aqui é que esse episódio passado, a cura de um homem surdo e gago, ou surdo mudo, ela está conectada com a passagem que nós estamos lidando agora, com a passagem que nós estamos lendo agora. Então, naqueles dias, quais dias? Os dias que Jesus estava em Decápolis. E é interessante a gente entender isso e saber aonde que Jesus está, porque Jesus já havia estado em Decápolis antes. Se você voltar à sua Bíblia, Jesus já esteve aí numa outra ocasião, e na primeira ocasião ele lidou com o demônio chamado Legião,
porque eram muitos que habitavam em um homem. E esse homem estava na região de Decápolis. Então essa mesma história que acontece com o demônio legião, ou com Jesus nesse episódio de expulsar a legião, eles entram nos porcos, eles se precipitam abaixo do morro, e todo mundo morre lá, os porcos todos morrem, tudo aquilo que acontece, e nós conhecemos bem essa história. Na mesma região em que acontece isso, Marcos agora está nos dizendo que Jesus está de volta nesse mesmo lugar. E o porquê que isso aqui é interessante? Porque a primeira visita é muito diferente dessa segunda visita. Note que, a seguir Jesus, de novo, versículo 31, saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Versículo 32, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. O porquê que isso aqui é muito interessante? Porque se você se lembra do episódio do homem endemoniado, da história do legião, quando Jesus ele desce, ele vem ao encontro dele, o que queres conosco? Jesus, Filho de Deus. Eles então têm aquele embate, Jesus expulsa eles, mas depois que acaba todo aquele episódio, e as pessoas veem o que acontece com os porcos, a gente espera que aquela cidade toda venha até Jesus e se prostre diante de Jesus, diante de tal poder, aquele que expulsou o demônio que ninguém mais podia expulsar, aquele que fez coisas extraordinárias no meio deles. Aí a gente pensa, não, agora eles vão vir e vão querer ouvir da palavra de Deus. É isso que acontece no episódio do capítulo 5? Não. O que eles fazem com Jesus? E eles lhe imploravam que ele saísse da sua região. Então, é uma coisa que nós não entendemos muito bem, quando nós lemos assim, desavisados ou correndo, eles querem que Jesus vá embora. O milagre, ele tem um efeito contrário. Em vez de atrair, ele tem o efeito oposto, de expelir pessoas. Jesus vai embora daqui. Então, eles expulsam Jesus de lá. E esse homem que era endemoniado, ele quer vir com Jesus. E o que Jesus fala para ele? Não, você fica. E vai e anuncie tudo aquilo que Deus fez por você. E o texto acaba, essa passagem acaba dizendo, e esse homem foi, e ele anunciou tudo aquilo que Jesus havia feito por ele. E por que isso aqui tudo é muito importante? Porque agora, na mesma região que antes Jesus era expulso, agora ele volta. Eles trazem para ele um surdo mudo, um surdo gago. Agora nós temos uma multidão que se reúne para ouvir Jesus. E como tudo isso aconteceu? O que mudou da primeira visita de Jesus, da primeira vez que ele esteve lá, que ele expulsou um homem, que ele foi expulso de lá, que ele expulsou um demônio, ou muitos demônios, e foi expulso? É interessante, ele expulsa o demônio, ele também é expulso. O que aconteceu? Que ele é expulso na primeira visita, e agora nessa segunda visita, eles se ajuntam diante de Jesus. Eles querem ouvir Jesus. Eles querem tanto ouvir Jesus, que eles estão dispostos a ficar sem comer para ouvir Jesus. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a palavra de Deus foi pregada. O evangelho de Deus foi pregado. Jesus, então, ele envia aquele homem que antes era um endemoniado, agora para pregar a sua palavra naquela região. E quando ele volta, agora as pessoas sabem quem é Jesus. E eles sabem quem é Jesus e sabem que Jesus tem poder para curar alguém que é surdo e mudo. Eles sabem quem é Jesus e eles querem ouvir o que Jesus tem para falar para eles, que se juntam a uma grande multidão. E aqui nós então aprendemos o poder e a necessidade da pregação do evangelho, porque só a pregação do evangelho é quem transforma vidas. Aquele povo que antes era hostil a Jesus, agora quer Jesus, anseia por Jesus, está faminto por Jesus. E eles têm uma fome aqui, que é uma fome espiritual. Por que é uma fome espiritual? Se você voltar para o versículo 1 aí, versículo 1, 2 e 3, nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre Jesus,
e o encontro dele com essa multidão. Então, naqueles dias, outra vez se reuniu uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão deles. E essa palavra grega é uma palavra que é o mover interno, era uma palavra que era usada para os órgãos internos, os órgãos vitais que nós temos, ou seja, os órgãos mais importantes. E com o decorrer do tempo ficou conhecida como aquele amor que vem das entranhas. Para os gregos, lembre-se que o amor não estava no coração. Hoje, se nós desenhamos um coração, Valentine's Day, o coração é o símbolo do amor. Para o grego, talvez seria o estômago. Porque quando você tem aquele frio na barriga, eles acreditavam que os seus sentimentos estavam no estômago. Né? Então, quando a gente às vezes tem aqueles frios na barriga, aqueles negócios assim, então os sentimentos estão no estômago. Talvez para os gregos hoje, se nós estivéssemos naquele tempo, seria, em vez do coração, um estômago, né? Desenhado no cartão de Dia dos Namorados. Mas Jesus aqui, então, ele demonstra, e a palavra aqui é muito forte, para dizer que Jesus, ele tem compaixão que o move de dentro para fora, das suas entranhas, por aquele povo. É um amor que é se colocar no lugar de alguém. Então Jesus, ele não é indiferente. Eles não têm o que comer, problema deles, manda embora. Jesus não é indiferente à nossa dor. Jesus não é indiferente à nossa circunstância. Jesus não é indiferente ao que nós passamos. Jesus, ele nos ama, ele tem compaixão de nós. Tanta compaixão, que ele se envolveu conosco ao tal ponto de entregar a sua própria vida, por causa da nossa vida, para nos salvar, para nos dar salvação. Mas aí o texto vai nos dizer então que eles não tinham o que comer, mas o texto continua, no versículo 2, já fazem 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer, e se eu os mandar embora com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então esse texto vai nos mostrar basicamente 3 coisas: que eles não tinham nada para comer, que eles ficaram 3 dias sem comer e que eles vieram de longe. E o que isso tudo aqui me ensina? O que isso tudo aqui te ensina? O fato deles virem de longe, desprovidos de alimento e estarem dispostos a ficar 3 dias sem comer, é uma demonstração da fome por algo muito maior do que a fome física. É a demonstração da fome de algo muito maior do que pão. Essas pessoas, essa multidão, ela estava longe de casa, sem alimento, 3 dias sem comer. E por que eles se submetem a isso? Porque eles entendem que eles precisam de algo muito maior do que pão. De algo que para eles é muito mais necessário do que pão. E por que é necessário? Porque eu preciso disso, porque isso é o que vai me alimentar de verdade. Por mais importante que o pão seja, eu preciso do alimento espiritual que só Jesus pode dar. Então tudo isso aqui vai mostrar e vai demonstrar a prioridade e a preocupação deles não estão em coisas físicas, passageiras. Eles entenderam qual é o centro, eles entenderam qual é a necessidade, é estar aos pés de Jesus. Por mais importante que pão seja, Jesus é muito mais importante. Agora, o versículo 4, ele fala aí para nós da resposta dos discípulos, o que para nós, a essa altura do campeonato, já não é nenhuma surpresa mais, né? A resposta incrédula, a resposta com a falta de entendimento de quem é Jesus e tudo isso. Porque como que os discípulos respondem a isso aqui? Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Onde nesse lugar deserto alguém poderia conseguir pão suficiente para alimentá-los? Agora, é interessante que essa palavrinha alimentá-los aí, na verdade, ela é usada em grego 2 vezes nesse texto, no capítulo 4 e no versículo 4 e no versículo 8.
Mas a melhor tradução para isso aqui seria: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para satisfazê-lo? A melhor tradução para essa palavra que Marcos está usando é satisfação, ou satisfazer. E ele vai usar 2 vezes aqui, porque ele tem uma intenção em mostrar algo para você e para mim. Mas essa resposta aqui, ela vai apontar de novo para nós, vai nos mostrar uma coisa do que nós somos feitos, né? De incredulidade. Porque se você lembra da resposta da primeira multiplicação dos pães, e se você voltar a sua página aí, umas 2 páginas, você vai encontrar a primeira multiplicação dos pães. E alguns teólogos, eles vão olhar para essa segunda multiplicação dos pães, e eles são descrentes com relação a essa segunda multiplicação, dizendo que essa segunda multiplicação nada mais é do que um copy-paste, ou copiar e colar, de Marcos, no seu evangelho. Porque nós vemos os mesmos elementos no capítulo 6 e aqui. Parece que é a mesma história, só com algumas diferençazinhas. E é o que eles vão argumentar. Mas eles vão argumentar isso por causa da resposta dos discípulos. Eles não vão acreditar que essa aqui é uma história diferente por causa da proximidade desses 2 eventos. Então Jesus acabou de multiplicar pães. E na primeira multiplicação de pães, ele alimentou 5.000 homens. Você se lembra disso? 5.000 homens. Apenas homens. Mas quando nós juntamos mulheres e crianças, nós temos aí um número aproximado de 20.000 pessoas. Na primeira multiplicação de pães. Temos 12 cestos de pães, e os 12 cestos no final ficam cheios de sobras de pães. Então nós temos vários elementos similares. E a resposta deles é muito similar, a resposta dos discípulos é muito similar, nas 2 instâncias aqui, nas 2 narrativas. Então o que leva alguns teólogos a falar assim: mas eles não, como que eles esqueceram do que Jesus acabou de fazer? Eles não podem ter esquecido do que Jesus fez, só se eles tiveram amnésia. Então, para eles, o que leva eles a entenderem que esse texto é a mesma narrativa, é a mesma história, só com apenas alguns elementos diferentes, é a resposta dos discípulos. Eles não acreditam que os discípulos podiam esquecer que Jesus já multiplicou antes pão. Como assim que eles esqueceram? Eles não poderiam dar uma resposta disso aqui. Mas esse aqui é o ponto. É isso que eles não entenderam, porque esse é o ponto da passagem. É isso que Marcos quer deixar muito claro com relação aos discípulos de Jesus. Nós somos iguaizinhos a esses discípulos. Deus faz milagres na nossa vida. Jesus nos traz livramentos. Jesus faz grandes coisas na nossa vida. E depois de sermos livres dessas grandes coisas, não pouco tempo depois, Deus nos coloca na mesma situação, para ver como nós vamos responder a mesma situação. Vou dar um exemplo. Você acabou de sair de uma situação onde não existia saída, você não tinha dinheiro para pagar sei lá o quê, e aí de repente cai na sua conta aquele dinheiro. E aí você, uau, caiu o dinheiro aqui, você vai lá e corre e paga a conta. Dá uma semana depois, você entra na mesma circunstância, na mesma situação. E aí você não tem o dinheiro para pagar aquela conta. E aí você começa a se desesperar. Aí você não passa na sua cabeça que há uma semana atrás um milagre aconteceu, o dinheiro apareceu, você pagou a conta. Você basicamente, automaticamente se esquece do que aconteceu na semana passada. Porque nós somos assim. Deus, Ele vive nos tirando das nossas enrascadas, Deus vive nos abençoando, Deus vive abrindo porta, Deus vive conosco, fazendo milagres na nossa vida, e quando a gente se mete no primeiro beco sem saída, o que a gente faz? E agora, Deus? Então aqui esse é o ponto da passagem. Eles acabaram de ver Jesus multiplicar pão para 20.000 pessoas, e aí Jesus pergunta para eles, como que a gente vai dar pão para eles? E eles falam o quê? Ô Jesus, você está ficando doido? É 4.000 pessoas que tem aí, Jesus.
Aonde a gente vai arrumar dinheiro? Aonde a gente vai arrumar um lugar, tá nesse lugar deserto? Aonde que vai comprar pão para todo mundo? E mesmo que achasse esse lugar, Jesus, da onde tem dinheiro para comprar tudo isso? Como que carrega tudo isso de pão, Jesus? Você não está pensando direito, Jesus. Então eles se esquecem completamente de tudo aquilo que Jesus já fez. Essa não é a minha história, não é a sua história. Porque eu consigo me colocar no lugar desses discípulos facilmente, de ter vivido milagres e mais milagres e mais milagres na minha vida, de ver Deus abrindo portas, abrindo portas e abrindo portas, e de repente um dia eu falo assim, mas e agora, Deus, o que vai ser? Eu falo assim, você está de brincadeira comigo. Então é esse o ponto de Marcos aqui. Nós somos esse povo que vive desconfiando do Senhor. Nós temos uma visão de pequeno alcance. Nós temos memórias curtas daquilo que o Senhor já fez por nós. Então, essa é a marca, infelizmente, do discípulo de Jesus. Memórias curtas, visão curta, vive dando cabeçada e não confia no Senhor. E esse é o ponto que Marcos quer nos ensinar aqui. Agora, a pergunta que eles fazem no versículo 4, ela vai ser respondida no versículo 8. E é por isso que Marcos usa a mesma palavra grega nos dois versículos. De novo, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para satisfazê-los? Para satisfazer toda essa multidão. Aonde nós conseguiríamos? Aí se você for para o versículo 8... Depois que Jesus deu graças, depois que todo mundo sentou, depois que foram servidos, o povo comeu até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então a pergunta levantada pelos discípulos aqui, como eles vão ser fartos? Como eles podem ser saciados? A pergunta do versículo 4, ela é respondida no versículo 8. O povo comeu até se fartar, ou até se satisfazer, e juntaram 7 cestos cheios. Eles não comeram até se satisfazer apenas, eles comeram até se satisfazer, e ainda sobrou. E o que isso tudo me ensina e te ensina? Só Jesus pode satisfazer o homem completamente. E não importa onde ele esteja, Jesus pode nos satisfazer. Lembre que eles estão no deserto. Lembre que eles estão no lugar onde não tem como comprar comida. Lembre que eles não têm aonde arrumar comida do nada. Lembre que eles não têm o dinheiro necessário. Lembre que a logística não é possível. Mas Jesus é aquele, e Ele é aquele que pode nos satisfazer, e só Ele pode nos satisfazer, e Ele pode fazer isso, independente de onde você esteja, porque talvez você esteja num lugar, onde seja difícil, onde você fala, você olha para as circunstâncias, você olha para a situação, e você pensa assim, mas aqui é impossível. Aí a gente lembra de uma passagem paralela a essa, ou uma passagem similar a essa, no Antigo Testamento. Se você tem lido a Bíblia, você conhece várias histórias, aliás, dessa. Quando Moisés chega para Deus, e Deus fala que vai dar carne para o povo israelita, que estava reclamando, um povo rebelde, obstinado, colocando o Senhor à prova, e tudo aquilo lá. E Deus fala o que para Moisés? Vou dar carne para eles, não é nem para 1, nem para 2, nem para 3, eu vou dar carne para eles para 30 dias, não vai comer carne o mês inteiro, até sair carne pelo nariz deles. Já ouviu isso do seu pai, da sua mãe? Não é muito negócio de pai e mãe falar isso? Acho que já vem programado na gente, né? Vai comer até sair pelo nariz, não é? Quando eu leio essas coisas na Bíblia, eu não consigo parar de pensar nessa imagem. Deus, né, com a mão na cintura, e falando, vai comer até sair pelo nariz. Essa é a visão que eu tenho, pelo menos na minha cabeça, dessa passagem. E aí Moisés chega para Deus e fala assim, ô Deus, não sei se você percebeu, a gente está no deserto. Da onde que vai arrumar carne para esse povo comer 30 dias, Deus? Aí Deus olha para Moisés, e Moisés fala, de brincadeira? Acaso tem alguma coisa difícil demais para mim? É a mesma coisa que nós fazemos com o Senhor. A gente olha para os nossos probleminhas
E a gente olha para Deus e Deus fala assim, não, está resolvido, está tranquilo. Aí você, mas Deus, você não está vendo isso, você não está vendo aquilo. A gente começa a colocar então as nossas circunstâncias para Deus. A gente começa então a mostrar quão difícil é para aquilo ali ser resolvido. Aí Deus olha bem para a nossa cara, igual ele olhou para Moisés e fala assim, você está de brincadeira comigo. Por acaso o meu braço está encurtado? Por acaso o meu poder foi ilimitado? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para mim? É basicamente o que está acontecendo aqui. Eles chegam para Jesus desse jeito. Jesus, da onde vai tirar? Aí Jesus olha bem para a cara deles. Sério, depois de tudo isso, depois de todos esses anos andando comigo, sério, isso sou eu, isso é você. Isso é o nosso relacionamento com o Senhor. Mas, mesmo no deserto, Jesus pode abrir portas. Mesmo no deserto, Jesus pode nos alimentar. Mesmo que não exista provisão, Ele faz chover o maná dos céus e alimenta o seu povo no meio do deserto durante 40 anos. Então, só Jesus pode satisfazer completamente o homem. É isso que Marcos quer deixar muito claro para nós aqui. Nada pode satisfazer você, só Jesus pode satisfazer você. Então, a satisfação que Ele nos dá, ela satisfaz a minha vida, ela satisfaz a sua vida, e ainda sobra para você dividir com a vida das pessoas. A satisfação que Ele nos dá é tão grande que nós somos satisfeitos, e nós temos então o chamado de ir e entregar também na vida dos outros. Agora, se a nossa satisfação é Jesus, então, e só então, nós vamos estar satisfeitos, não importa o lugar. Se a satisfação da sua vida é Jesus Cristo, então não importa onde você esteja, você vai estar satisfeito em Cristo Jesus. Não importa se você está longe ou se você está perto. Não importa se você está suprido, se tem ou se não tem. Não importa se você está satisfeito de barriga cheia ou não. Isso tudo aqui vai me lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses no capítulo 4. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância ou situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus é a satisfação da sua vida, você pode ter, e glória a Deus por isso. Você pode não ter, e glória a Deus por isso. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Porque Ele é a minha satisfação. Ele é a pedra de grande valor. É Ele que me sacia. A fome que eu tenho só pode ser saciada por Cristo. Então, se eu estou num palácio, glória a Deus. Se eu estou no deserto, glória a Deus. Porque eu tenho o Senhor. E o Senhor está comigo aonde e por onde eu for. Se Ele é a sua satisfação, você vai conseguir encontrar felicidade, independente das suas circunstâncias. Porque se Jesus é a sua satisfação, as circunstâncias que te cercam são apenas as suas circunstâncias. Porque Ele é a sua alegria. É por isso que o apóstolo Paulo pode falar que ele aprendeu o segredo. Esse é o segredo da vida. Qual que é o segredo da vida? O segredo da vida é encontrar satisfação em Jesus. Você já encontrou satisfação em Jesus? Jesus é a sua satisfação. Jesus é a sua alegria. Muita gente fica aí murmurando, reclamando, chateado, entristecido. Por quê? E eu estou falando de crente, gente que vem para a igreja, que está na igreja, se diz crente, se chama crente, e vive de cara feia, vive resmungando. E aí, porque isso aqui não dá certo, porque olha a casa que eu moro, olha o carro que eu tenho, olha a situação da minha vida, olha o meu emprego. Sabe por que essa pessoa está assim? Porque essas coisas são as coisas que ela pensa que dá satisfação. Enquanto ela olhar para essas coisas e buscar nessas coisas, carro, dinheiro, casa, emprego, e seja lá o que, satisfação, ela sempre vai estar insatisfeita. Porque
Se Jesus fosse a satisfação, o meu emprego pode ser ruim, mas Jesus é a minha alegria. Então eu vou fazer o meu melhor aonde eu estou agora. Jesus, se é o centro, eu posso estar não morar na casa que eu gostaria, posso estar numa situação difícil, mas a masmorra mais insalubre com Jesus Cristo é um palácio. Talvez eu não tenha o carro que eu gostaria de ter. Aliás, nessa neve foi até difícil chegar na igreja hoje. Mas Jesus é quem me guarda, quem me conduz, quem me guia. E se eu estou com Ele no carro, tudo vai muito bem. Então, se a minha satisfação é Ele, não importam as minhas circunstâncias externas. Ele é a minha alegria. Agora, o contrário também é verdade. Mas se Ele não é a sua satisfação, se qualquer outra coisa é a sua satisfação, então não importa se você vai estar num palácio e se você vai estar comendo os melhores banquetes, porque essas coisas nunca vão te preencher. E eu vou te dar um exemplo aqui, que talvez você não acredite, Rodrigo, então me dá aí $1 milhão e você vai ver se eu não vou estar feliz. Porque ainda você tem essa cabeça de que dinheiro traz felicidade. Deixa eu provar para você que dinheiro não traz felicidade. Se dinheiro trouxesse felicidade, você não via pessoas que têm todo o dinheiro, toda a fama, tudo que um homem poderia desejar, se matando. Você não veria pessoas tomando um antidepressivo e pessoas que você olha na televisão e você fala, uau, como deve ser legal a vida dessa pessoa. Porque você pode ter tudo, você pode ter todo o dinheiro, você pode morar no palácio, você pode comer os melhores banquetes, você pode não ter falta de nada. Se você não tem Jesus Cristo, você não tem nada. Mas se você tem Cristo, você pode morar numa casa simples, comer uma comida simples, dirigir um carro simples. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Então, se Jesus é a sua satisfação, você vai ser feliz em qualquer lugar. Ao passo que, se Jesus não é a sua satisfação, não importa, você vai ter as melhores coisas e pode ter as melhores coisas, e nada disso vai te satisfazer, porque só Jesus pode nos satisfazer. Agora, a partir do versículo 5, então, Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E eles dizem 7. A pergunta que é feita, então, o que são 7 pães para uma multidão de 4.000 pessoas? Aliás, vamos diminuir isso aqui. Eu falo para vocês aqui hoje, fazem 3 dias que vocês estão aqui me ouvindo pregar. Imagina um negócio desse? Que alegria. 3 dias me ouvindo pregar, vocês vieram de longe, vocês vão embora a pé depois daqui, e aí eu estou aqui, tenho compaixão de vocês, mas eu tenho 7 pães para dividir com vocês. O que são 7 pães para essa pequena multidão que está aqui hoje? O que é 7 pães para nós aqui? Nada. Provavelmente a gente ia repartir com as crianças, dar para as crianças, porque nem para elas daria certo os 7 pães. Jesus tem uma multidão de 4.000 pessoas aqui, com 7 pães. Jesus tem 7 pães. O que é esse tudo de... O que é esse monte de pão vai fazer com esse monte de gente? Nada. E esse, mais uma vez, é o ponto. A quantidade é insuficiente para aquela grande multidão. E esse é o ponto de Marcos aqui. Mas Jesus, ele não está preocupado com a quantidade. Porque a pequena quantidade nas mãos de Jesus pode alimentar uma multidão. Por menor que seja a quantidade, na mão de Jesus pode alimentar uma multidão. Isso para você e para a minha vida quer dizer o seguinte: talvez você olhe para a sua vida e você não tenha os melhores dons, talvez você não tenha os maiores recursos, talvez você nem tenha muito tempo, mas quando nós colocamos os nossos pequenos recursos, os nossos poucos dons, o nosso pequeno tempo, na mão daquele que pode transformar o pouco em muito, o nosso pouco pode alimentar multidões. Então você não tem desculpa para não servir o Senhor. E aliás, quando ele pega o pão e ele dá graças e dá aos discípulos, ele fala, agora vocês vão e vocês servem. E o que isso me ensina? Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu usar homens como eu e como você, para fazer a obra dele. Ele pegou o pão, pouco que eles tinham, e multiplicou.
ele devolveu para eles e falou: agora vocês vão e entreguem. Ele pega o pouco que você tem, que você ofereceu, nas mãos dele, e fala: Senhor, eu não tenho nada, o pouco que eu tenho está nas suas mãos. Eu não sou ninguém, mas eu entrego nas suas mãos. E o Senhor pode usar como o Senhor quiser. E Ele vai usar. Não porque você merece, não porque você é bom, você não tem nada para oferecer para Jesus, mas Ele tem prazer de usar o pouco que você é e multiplicar para alimentar a multidão. Então deixa Deus transformar o seu pouco em muito, para a glória do nome dEle. Agora, é interessante ainda esse versículo 6, quando ele está apontando tudo isso aqui para um outro banquete, porque a linguagem que ele usa aqui, mais tarde vai ser usada por Jesus de novo, no grande banquete. Qual o grande banquete? Aquele que nós comemoramos todos os meses aqui, a ceia. Quando ele vai ministrar a ceia, e ele vai agradecer, a palavra eucaristia que nós usamos, é a palavra que ele usa aqui no grego. Ele vai agradecer pelo pão. Mas aquela ceia, e essa ceia, e esse pão sendo multiplicado no deserto, está apontando para uma outra realidade, para um outro banquete, o banquete, as bodas do Cordeiro. E se você abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo 25 do livro de Isaías, Isaías capítulo 25, a partir do versículo 6, você vai encontrar um texto que é uma profecia do banquete messiânico que nos aguarda. Isaías capítulo 25, versículo 6 diz assim: neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos e a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Então aqui, tudo isso que Jesus está fazendo uma alusão a Isaías, no capítulo 25, nos versículos de 6 aqui a 9, quando ele aponta para o banquete messiânico, que vai ser cumprido em Apocalipse capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Mas é interessante nós notarmos algumas coisas aqui, neste monte. Que monte é esse? Esse é o Monte Sião, é o monte do templo, é o monte onde Jesus vai ser entregue à morte por causa dos nossos pecados. É nesse monte que o Senhor dos exércitos vai preparar um farto banquete para nós. Mas ele continua, versículo 7, nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele vai rasgar o véu que nos separava da presença dele, de alto a baixo, para que nós então pudéssemos ter acesso à presença dele, como Jesus fez na sua morte. O véu foi rasgado de alto a baixo. Ele destruirá a morte para sempre. Onde está a morte? O seu aguilhão. Onde está a morte? O seu poder de ferir. A morte foi vencida pela vida, porque ao terceiro dia ele ressuscita. E a sua ressurreição é a garantia de que nós ressuscitaremos com ele, e com ele nós estaremos para sempre. Então, o mesmo banquete que Jesus ofereceu para Israel, no capítulo 6. Porque lembre-se que a diferença desses dois textos, uma das diferenças é essa. No capítulo 6, a partir do versículo 30 até o versículo 44, Jesus está fazendo a primeira multiplicação de pães. Mas essa primeira multiplicação de pães, Jesus está lidando com Israel.
Ele está oferecendo para Israel, um convite para Israel: venham e participem do banquete, do grande banquete que eu estou oferecendo. Mas agora no capítulo 8, na segunda multiplicação, não são mais israelitas. Agora, Jesus, ele vai à região, qual a região? De Decápolis, a região dos gentios. Aliás, toda essa incursão, toda essa viagem de Jesus é uma viagem missionária, porque ele está andando por territórios gentílicos. O que isso diz para você e para mim? Que Jesus sempre teve um plano para a minha vida e para a sua vida. O evangelho sempre foi para judeus e para gentios como nós. Jesus, ele não veio apenas para judeus, ele veio também para os gentios. A mesma oferta de banquete, o mesmo convite do banquete que foi oferecido aos judeus, foi oferecido aqui aos gentios também. Então Jesus é o pão vivo, ele é o noivo, ele é o Messias. É por isso que só ele pode nos satisfazer, porque ele é o pão vivo que desce dos céus. Ele é o verdadeiro noivo, ele é aquele que estabelece, aquele que veio trazer as bodas do Cordeiro, ele é aquele que vem nos dar o banquete messiânico. Então Jesus é o verdadeiro pão dos céus que nos alimenta no meio do deserto. E lembre que essa figura do deserto, de novo, se você está lendo a Bíblia, você agora está em Números. O que o livro de Números nos ensina? Números é o livro do deserto, ou no deserto. Ele está entre a salvação que Deus deu ao seu povo, a retirada do seu povo do Egito, o vencer de Deus, do faraó, dos deuses do Egito, de tudo aquilo que ele fez para tirar o povo de lá. Agora eles estão no deserto, eles são peregrinos. Então eles estão entre aquilo que Deus já fez, a salvação que Deus já fez, e a terra prometida. Essa é a minha vida, essa é a sua vida como povo de Deus. Nós estamos no deserto, nós somos peregrinos nesse mundo. Essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso mundo. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto aqui nós estamos no deserto, e Jesus é o pão que desce dos céus, é o pão que nos alimenta enquanto no deserto. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa para a minha vida e para a sua vida. Então, ele é aquele que veio de longe, que teve fome, que esteve morto por 3 dias e ressuscitou. E por causa disso, por causa de tudo isso, ele nos purifica e nos garante um lugar à mesa para podermos banquetear com o Senhor à mesa do Cordeiro. Agora o texto ele conclui aí no capítulo 8, falando dos fariseus, e eu gostaria de concluir esse capítulo com essa fala dos fariseus. Versículo 11: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, e pediram-lhe um sinal dos céus. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles e voltou para o barco, e foi para o outro lado. É interessante aqui que a ânsia ou anseio por milagres não é um sinal dos discípulos de Jesus, é um sinal dos inimigos de Jesus. A ansiedade por milagres é um sinal daqueles que se opõem a Jesus e não dos discípulos de Jesus. E por que isso aqui é importante? Porque nós não vamos para Jesus atrás de milagres. A razão de nós irmos para Jesus nunca deve ser os milagres. Os milagres, eles são consequência de nós andarmos com Jesus, e não o motivo de nós o buscarmos. Porque muitas e muitas pessoas vão ou vêm para a igreja e vão para Cristo atrás de milagres, e alguns até colocam o milagre como uma prova. Se o Senhor fizer isso, então eu vou servir o Senhor. O que eles estão fazendo é exatamente isso aqui que os fariseus estão fazendo.
Faz um sinal para a gente ver aí. Aí Jesus responde para eles: nenhum sinal vai ser dado para vocês. Nenhum sinal vai ser dado para vocês. Então a ânsia por milagres é um sinal dos oponentes de Jesus, e não dos verdadeiros discípulos. Os milagres para os verdadeiros discípulos de Jesus sempre foram surpreendentes, inesperados e maravilhosos. Não são assim os milagres para nós? Quando nós pedimos alguma coisa para Jesus, você não fica surpreso? Você não fica admirado? Não é maravilhoso quando Ele te responde? Não é surpreendente receber uma bênção de Deus? Não é? Porque para nós, para os verdadeiros discípulos de Jesus, os milagres, nós sabemos que Jesus pode fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele tem poder para fazer o que Ele quiser fazer. Mas Ele não tem obrigação de fazer nada por nós. Ele não deve nada para nós. Ele é o Senhor e Ele sabe muito bem o que é melhor para nossas vidas. Então nós nos submetemos à vontade dEle, mas nós apresentamos os nossos pedidos diante do Senhor. Mas quando Ele responde, a gente toma até um susto. Abre uma porta de emprego, né, Enio? A gente até assusta. Deus dá um presente para nós e nós nos assustamos, nós nos surpreendemos, nós nos maravilhamos, porque essa é a reação do verdadeiro discípulo. Ele se surpreende alegremente com as respostas do Senhor. Ele não espera, ele não coloca Deus à prova. Se Deus me der é porque Ele me ama. Se Ele não me der é porque Ele não me ama. A maior prova de amor de Deus na sua vida é a cruz de Cristo. Ele já te deu tudo. Agora essas outras coisas, Ele sabe que é melhor para você. E talvez não seja para você ter isso que você está pedindo. É por isso que você não ganha. Ou talvez não seja a hora de ter ainda. Ou talvez é agora e Ele vai te dar. Mas seja lá como for, nós nos alegramos e nos maravilhamos diante desse Deus gracioso, poderoso para conosco. Amém? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, compassivo e misericordioso, que nos atende de maneira maravilhosa, inesperada, muitas vezes inexplicável. Obrigado por todas as portas que o Senhor sempre abriu, pelo cuidado do Senhor para conosco. E tem misericórdia de nós, ó Pai, por todas as vezes que nós agimos como esses discípulos do Senhor, como nós somos. Nós esquecemos rapidamente. A nossa visão, ela é curta. A nossa memória, ela é curta. Nós esquecemos muito rápido das grandes maravilhas que o Senhor já fez por nós. E nós nos esquecemos do quanto o Senhor nos ama em Cristo Jesus. E acabamos olhando para as circunstâncias em vez de olhar para o Senhor. Então, seja misericordioso conosco, Pai, nos perdoa por isso. E nos dá graça para olhar para o Senhor e confiar no Senhor, independente das circunstâncias que nos cercam. Mas, acima de tudo, Senhor, que a nossa satisfação seja Jesus, que a nossa alegria seja Jesus. E então, Senhor, não vai importar aonde nós estivermos ou o que nós tivermos, quando Ele for a nossa alegria e a nossa satisfação. Então, Pai, cria em nós esse coração para responder como o apóstolo Paulo respondeu. Eu aprendi o segredo da vida, o segredo de estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. O segredo é Cristo. Então, Pai, forma Cristo em nós e nos ajuda a entender a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do seu amor por nós, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.